É um composto de moléculas combinadas, formadas de átomos, que constituem os elementos básicos ou fundamentais da matéria. Basta que o espírito se retire, definitivamente, do corpo físico, para que ele passe a desintegrar-se, isto é, a decompor-se. Por aí se vê que é o espírito, com as suas propriedades, que mantém coesas as moléculas do corpo humano físico. Essa coesão resulta da força do espírito que atua sobre a matéria. Poucos se apercebem de que tal força esteja atuando no sentido de manter o corpo físico na sua forma integral, daí se concluindo ser essa força, na realidade, inerente à alma, ou à própria vida que ela, a alma ou espírito exterioriza. O ser humano se apresenta no mundo físico com alma e corpo, ou seja força e matéria. A alma é a individualidade permanente, e o corpo, por ela animado, é a personalidade transmudante. É o corpo físico um objeto de uso do espírito como são objetos de uso do corpo as vestimentas convencionais. O corpo físico é uma propriedade terrena que serve ao espírito como se fora por empréstimo, com o prazo de duração de uma existência. Torna-se indispensável que se dê ao corpo físico o tratamento cuidadoso que se dá a todo objeto de estimação, pois ele, além de representar a individualidade de cada ser, no mundo, ainda é objeto de maior utilidade que o espírito pode dispor na terra. A luta que se trava na vida é para a subsistência desse corpo físico, que precisa ser alimentado, vestido, abrigado contra as intempéries, transportado, repousado e conservado. Tudo se deve fazer para dar-lhe boa aparência, observando-se os cuidados que a sua higiene exige, que incluem, nesse trato, a disciplina ao que deverá ficar sujeito, no tocante a horários, a regimes e a imunizações. Não se pode desgastá-lo com excessos, com maus tratos, com intoxicações. Prudência e moderação devem estar presentes, todas as vezes que se tenha de usá-las, nos limites da sua capacidade. Faça-se o que se puder em benefício da sua duração, da sua saúde e estabilidade, pois, bem aproveitado, dará ao espírito grandes oportunidades de renovação, no sentido da evolução espiritual. No período da sua madureza é quando mais pode oferecer o seu concurso em favor do espírito, porquanto nessa fase há maior equilíbrio entre as ações e reações, e este encontra maior facilidade em externar-se, em comunicar-se com o meio físico, em transmitir os atributos do seu patrimônio espiritual. É preciso que nessa fase ele se apresente pleno de vigor, o que será também possível nas fases anteriores, da infância e da mocidade, se for tratado com os cuidados devidos. O espírito pode ganhar muito em evolução, se na idade madura do corpo físico, puder utilizar este seu auxiliar, para pôr em ação todos os recursos disponíveis da sua individualidade. Assim como o motorista consciencioso conserva o seu carro para tirar dele o máximo e duradouro proveito, deve o espírito, igualmente consciencioso, dispensar ao corpo físico todas as atenções, a fim de que possa corresponder aos seus apelos, e receber dele os meios para poder aproveitar a sua encarnação, em toda a plenitude. Os que não conhecem espiritualismo, somente chegam a compreender o grande valor do seu corpo físico, depois da desencarnação, quando, infelizmente, já não mais podem utilizá-lo. Por falta desse conhecimento, são levados os seres a encurtar a sua permanência na Terra, praticando suicídio lento, nos abusos que cometem e que abalam a saúde. A lei da oferta e da procura também se estende ao plano astral, no tocante à reencarnação. Há numerosos candidatos a reencarnar à espera da ambicionada oportunidade. No plano astral, não há influências, seres ricos em dinheiro, como na Terra, mas se os houvesse, dariam toda a sua fortuna para serem preferidos na obtenção de um corpo físico, para se poderem livrar, por meio dele, não só da lembrança torturante do passado tenebroso, como para terem a oportunidade de limpar-se das mazelas morais que adquiriram e que os acabrunham.
Veja-se que quantidade imensa de seres infelizes está marcando na Terra os seus corpos astrais, com os traços denunciadores das suas ações criminosas. Serão todos, futuramente, atormentados candidatos à conquista de corpos físicos, com os quais almejarão pagar e apagar os seus funestos delitos de hoje. Aí andam eles, com ares de nababos, aparentemente folgança e predomínio, mas não são mais que réus da própria consciência, pela aventura louca de se apropriarem, indevidamente, do patrimônio da coletividade. Por patrimônio da coletividade, estende-se o direito de viver de cada um, sob a cúpula da liberdade, sem expoliações, sem usurpações, sem escravidão, quando estas medidas são impostas para a sustentação ilusória do poder temporal. O tubaronato campeia, desenfreadamente, contaminando consciências, numa sofreguidão irrefreável. A desonestidade de traficantes vem se tornando norma comum de agir. A soma de tão profundos desmandos recai sobre as classes menos favorecidas de recursos, agravando seus padecimentos já volumosos, em benefício de uma minoria inescrupulosa. Quantos saem vitoriosos em cargos eletivos, à custa de manobras atentatórias à moral, e prometem, falsamente, o que nem pensam em dar, apenas adotando um expediente que atesta falta de caráter e de honradez. Essa onda calamitosa de aproveitadores anda solta a fazer a sua sementeira, para a colheita de amanhã. Depois, virá a procura angustiosa de corpos físicos de grosseira massa de baixa vibração, para atender a tantos. O corpo físico constitui, pois, uma riqueza, representa o buril que aperfeiçoa as linhas de natureza espiritual de cada ser. É uma ferramenta preciosa, sem a qual o artista, no caso do espírito encarnante, nada pode fazer, e não pode ser conspurcado, sob nenhum pretexto. Esta compreensão tem no espiritualista que dela faz uso, diariamente, sem a menor vacilação. Esse objeto animado, o corpo físico, é, como classificam vários metafísicos, o carro da alma, templo do espírito, o vestuário, o veículo, o invólucro, numa palavra, o instrumento da alma ou da partícula da inteligência universal. Não há organismo material mais perfeito e mais admirável, em que melhor possa constatar-se a realidade da força criadora. Merece, por isso, por parte de todos os espíritos que dele se servem para sua evolução, uma destacada consideração, um especial cuidado, um esmerado trato, para poder manter-se durante a sua existência, sempre na melhor forma, com o melhor aspecto, com aparência jovial, muito embora os anos pesem sobre ele. Procure-se cultivar a mente de maneira salutar, para que os golpes da vida, as atribulações do cotidiano, os episódios dramáticos que a todos atingem, não produzam sucos denunciadores de sofrimentos, que venham alterar a fisionomia pacífica e serena dos seres esclarecidos. Todos os casais que proporcionarem corpos físicos aos espíritos reencarnantes, estarão oferecendo, por esse meio, a sua parcela de contribuição aos seres que precisam estagiar no mundo, e retribuindo a dádiva que receberam com a aquisição dos corpos que possuem. Compete-lhes, depois, ministrar a esses seres ensinos espiritualistas, para que não percam a encarnação por um viver condenável, com que todas as vantagens desapareceriam. Frisa-se, assim, que ganhar um corpo físico nada pode representar para a evolução do espírito, se não houver um preparo prévio, para tirar-se dele o proveito desejável. Então, quando mais se destaca o valor da espiritualização, como meio eficaz de poder-se dar ao reencarnante uma orientação segura, quanto à maneira correta de proceder na vida terrena, para que a dádiva de um corpo físico, seja, verdadeiramente, um prêmio de alta valia. Enquanto se estiver na órbita das reencarnações em plano físico, tudo se deverá fazer para que não se tenha de permanecer reencarnando em corpos de matéria grosseira, em que a evolução se torna mais lenta. Os instintos falam mais alto nessa classe,
E é quando numerosas encarnações são perdidas, pelo domínio dos apetites. Sempre que o ser encarnado demonstrar necessidade aguda de saciar-se na matéria, ou com ela, está revelando a posse de um corpo físico impregnado de células animalizadas. O instinto flui, principalmente, da substância carnal, razão por que certos alimentos atuam como estimulantes. Cabe ao espírito, à medida que evolui, irradiar sobre a matéria, no caso seu corpo físico, com pensamentos afinados à vida espiritual, para que as células do organismo acertem a sua vibração com uma ordem cada vez mais elevada, nas camadas evolutivas. O corpo físico, desde a era da pedra lascada, aos dias correntes, tem feito um progresso considerável na diafanização da sua contextura. No entanto, ainda hoje se podem constatar as diferenças acentuadas entre corpos físicos de espíritos menos e mais evoluídos. O espírito é um agente de ação permanente, de grande força em potencial, por meio da qual imprime em seu corpo físico os traços predominantes da sua natureza, o reflexo da sua pouco crescente espiritualidade. Em cada existência, o indivíduo estará projetando o corpo físico que terá na seguinte, através do seu viver, do seu proceder, da sua conduta. O futuro será sempre o espelho do presente, como este é do passado. Rege-se a vida terrena pela lei das consequências, que é infalível e inexorável. Nas experiências em corpo físico, o espírito tanto pode encarnar homem como mulher, conforme a necessidade que tiver de desenvolver atributos do que são mais próprios de um do que do outro sexo. São as provas variadas em corpo físico que dão à criatura o equilíbrio indispensável para compreender e sentir a vida em todos os seus aspectos. O espírito deve demonstrar em qualquer das duas formas físicas, masculina ou feminina, a sua fortaleza espiritual adequada, o seu poder de renúncia e a sua capacidade de suportar, com nobreza, as duras provas que estão reservadas para cada sexo. 6. O preconceito. Preconceito é o conceito formado sem fundamento razoável. É o caso, para exemplificar, do preconceito racial. Estabelece-se que esta ou aquela raça é inferior ou superior, e daí nasce uma falsa superioridade ou um complexo de inferioridade. A cor da pele não representa a cor do espírito, esta varia, conforme os seus atributos reveladores do grau de evolução, ao passo que aquela é uma condição da matéria, exclusivamente, e com a matéria fica, na Terra, depois da desencarnação. Não há espíritos de brancos ou de negros, ou de amarelos, muito embora as raças correspondam a agrupamentos que processam a sua evolução em conjunto, debaixo de certas circunstâncias específicas, e que possuem uma natureza espiritual que é, aproximadamente, comum a todos os seus membros. É grave erro, porém, menosprezar esta ou aquela raça, desdenhar do indivíduo que pertence a um grupo racial injustificavelmente taxado de inferior. Para corrigi-lo, é comum o seu autor vir, na próxima encarnação, a possuir um corpo racial idêntico àquele que menosprezou. Terá, então, de sentir na própria carne, para abatimento do seu orgulho, a humilhação com que pretendeu ferir ou feriu seu semelhante. Esse fato se dá, não por represália ou castigo, mas pela necessidade de destruir-se no espírito aquele defeito pernicioso, o orgulho que entrava a evolução. É o próprio desdenhador que, quando em seu plano astral, deseja sujeitar-se a essa prova, consciente da sua indispensabilidade e certo de que será o melhor meio de depurar-se da revelada inferioridade. Por isso, numerosos negros foram brancos desdenhosos em encarnações anteriores, aí estão na sua faina depuradora e voltarão a ser negros quantas vezes forem necessárias, até ficar reduzido a zero o seu preconceito racial, velado ou ostensivo. A evolução dos indivíduos processa-se, regularmente, na esfera de cada uma das raças. A criatura, no ambiente da sua própria raça, colhe as experiências que lhe estavam reservadas naquele meio.
Não se deve procurar fugir às determinações imperativas de cunho expressivo, como sejam as de bem cumprir-se a tarefa no posto em que se tenha colocado. Assim, cada qual, na sua raça, tem a sua tarefa específica. Não há também razão para recriminar-se alguém pelo fato de haver se unido a outrem que não da mesma raça. Pode dar-se o caso de serem, ambos, almas afins que se encontram e têm ligações remotas de afetuosidade recíproca. Podem ser criaturas integrantes do mesmo grupo espiritual esporadicamente encarnadas em corpos de raças diferentes. Estes terão de enfrentar a corrente desdenhosa do preconceito racial, enquanto ela existir. O normal é unirem-se as pessoas da mesma raça, por isso que, antes de encarnar, escolheram aquela que melhor deveria servir-lhes, incluindo-se, nesse plano, a constituição da família, sem quebra da tradição racial. As diferentes raças podem e devem elevar-se por si, valorizando-se, cada vez mais, através do esforço próprio, da dignidade pessoal e da capacidade, que é inata no indivíduo. Não há motivos para que as raças branca, amarela ou preta não alcancem, cada qual, o seu apogeu, uma vez que espiritualmente são compostas da mesmíssima essência espiritual, que é a fonte única de emanação, da força criadora. Acontece que as raças podem evoluir umas mais rapidamente que outras, ou ainda, que umas são mais antigas do que outras, na contagem dos milênios decorridos. Isso, no entanto, não dá direito a ninguém de fazer pouco daqueles que se encontram na vida em condições menos favoráveis, em consequência do seu estado de menor evolução. Todos são partículas da inteligência universal, pertencem à mesma família cósmica, marcham para o mesmo fim e são detentoras das mesmas heranças espirituais. Por isso, qualquer espírito, se isso for necessário ou útil à sua evolução, pode reencarnar várias vezes em cada uma das raças existentes no globo. Esse fato não impede que alcance a evolução máxima, da mesma maneira que outro, que não tenha feito tais incursões raciais. A falta de espiritualidade faz com que as criaturas, imersas no oceano do materialismo, pensem que a alma nasce juntamente com o corpo humano físico, e, portanto, a criança, ao vir ao mundo, se é preta, terá a alma preta, se branca, a alma branca, e assim por diante, com respeito a cada raça. Essa é a concepção da maioria daqueles que nada sabem e nem querem saber sobre a verdade a respeito das reencarnações. É evidente que se a alma não reencarna, mas nasce, com o embrião, no ventre materno, então aquela lógica inverossímil que induz a crença de que a alma tem a cor do corpo ao que pertence, simboliza, com exatidão, a concepção materialista reinante. É nessa imagem que se apoia o preconceito racial. Quantos são aqueles que, menosprezando um ser de raça taxada de inferior, estão humilhando o espírito de quem, em outras vidas, poderia ter sido a sua mãe, a sua irmã, filha, ou outro ser afim? O materialista e o religioso nunca pensam nisso, porque esse fato verdadeiro não ocupa lugar em suas mentes, pois tanto um como o outro se mantêm completamente alheios ao que se passa na esfera dos acontecimentos espirituais. Não conhecer, na sua pureza, na sua sabedoria, na sua maravilhosa idealização, a lei das reencarnações, é ter ante os olhos uma venda que impede ver a luz solar. Nos países em que a religião exerce poder quase fanático, é também onde a ideia do preconceito racial tem as suas raízes mais profundas. Ali, o preconceito racial assume proporções escandalosas, que chegam a envergonhar. Graves consequências irão trazer para os seus autores as atitudes injuriosas emanantes do preconceito racial. Outra faceta do preconceito, e a de que as suas manifestações não se acham revestidas de um princípio de lógica, e descambam, não raras vezes, para a superstição. Assim, exemplificando, o receio do número 13 é um preconceito, uma superstição. Logo, o preconceito também resvala pela mística,
e leva a criatura a formar imagens mentais fantasiosas. É necessário, pois, eliminar o preconceito de todas as cogitações, para tudo ser encarado de forma real, racional e profunda, sem se deixarem levar as pessoas por ideias preconcebidas, de nula substância. O preconceito decorre de um hábito de ver as coisas de um ponto que fornece ângulo estreito de visão, com a ausência plena do consenso espiritualista, o qual se contrapõe a qualquer ilusão ou forma irrealista. O preconceito limita a liberdade, tolhe a criatura e exerce uma ação dominante sobre o seu espírito. Todos precisam ser livres, espiritualmente, conhecer a verdade e viver sob a sua luz. Os religiosos atêm-se, de um modo geral, a preconceitos, que se fundam na malícia com que encaram certos aspectos da rotina da vida. O preconceito sexual leva o sacerdócio ao celibato, de onde decorrem os mais lamentáveis males. Em lugar da educação sexual necessária e racional que o ser humano deve impor a si mesmo, procuram envolver os problemas do sexo, por simples preconceito, num mistério vergonhoso e inabordável. É este um preconceito tão arraigado na alma humana, que só com o tempo poderá ser extirpado. A ideia de inspirar vergonha aos órgãos sexuais, nenhuma razão tem. O que há é malícia, preconceito e falta de compreensão elevada. O vício e a vergonha que ele pode causar são motivos pelos quais a criatura se abstém de penetrar nesse terreno, mas isso porque desde pequena vem sendo conduzida de maneira a não enfrentar, com naturalidade e higiene mental, o problema sexual. Meninos e meninas devem receber dos seus pais e dos professores o ensinamento capaz de orientá-los, varrendo da mente o mistério e instruindo-os a respeito da perpetuação da espécie, como um ato sublime, criado pela própria inteligência universal. Assim se dará um golpe de morte no preconceito, as mentes se comportarão higienizadas e os vícios serão substituídos pela virtude inata, que está latente em todo indivíduo. É o animalismo humano, ou o instinto animal do homem, aflorado, de modo mais ou menos exacerbado, que convida ao abuso e ao vício. Deve-se reconhecer que o instinto animal inferior, atuante no homem, perde a sua exaltação inquietante, incontrolada, decrescendo com o desabrochar da espiritualização, que traz outras recompensas acentuadamente valiosas. O preconceito está intimamente ligado ao fato de não contar o indivíduo com lastro espiritualista, pois há uma série de recursos que o eliminam, no campo da espiritualidade. Cai o preconceito com a marcha do indivíduo para cima, para planos mais altos da espiritualidade, em que a fraternidade se expressa de maneira ampla e digna, compreensível e amorável, verdadeira e leal. Para cada criatura, a morte do preconceito está marcada, porque a evolução, certa e obrigatória, ninguém pode deixar de fazer, abandonando os costumes perniciosos, para aceitar novas concepções de vida e de amor. 7. O sentimentalismo. O sentimentalismo é uma derivação doentia do sentimento. O sentimento revela-se pela exteriorização de qualidades espirituais no trato com os demais seres, em que sobressai o lado afetivo da alma. Quando a criatura se deixa levar unicamente pela força do sentimento, sem ter por reação alguma, passa a ser vítima do sentimentalismo, o que constitui um mal. É pelo sentimentalismo que os administradores fazem maus governos, cercando-se de elementos inaptos, de indivíduos incapazes, só porque são ou se mostram amigos, porque ajudaram a elegê-los, ou foram bons companheiros em noitadas alegres. O sentimentalismo é responsável pela má educação dos filhos, que crescem manhosos e cheios de vontadinhas, indisciplinados, teimosos e antissociais. Os mimos excessivos são reflexos de sentimentalismos. As crianças criadas debaixo desse sistema, tornam-se autocratas, despóticas, martirizantes. Recusam alimentação comum, para exigir pratos especiais, querem brincar nas horas de estudar, mostram-se intolerantes, não respeitam os mais velhos,
são do contra ou puxam para o lado contrário. É na criança que se forma o indivíduo adulto, de amanhã. Os erros que vai cometer na vida, são o efeito de uma causa que reside no período em que recebeu as primeiras lições de educação, de civismo, de orientação moral, e não é com o sentimentalismo que pais, avós, tios e demais parentes conseguem levar ao espírito das crianças um conceito da vida, que as torne aptas a desempenhar, no futuro, os papéis que lhes estão reservados. O amor a uma criança somente é verdadeiro, se despojado de sentimentalismo. Amar conscientemente uma criança, é fazer com que ela seja feliz e se prepare para cultivar essa felicidade. Como se poderá ministrar tal preparo, envolvendo-a num manto doentio, gerador de vícios e degenerante do sentimentalismo? Tratá-la com afetividade e carinho, não implica em envolvê-la em sentimentalismo. É preciso fazer a distinção entre esses dois tratamentos. Enquanto o primeiro humano, cristão, formador de uma alma generosa e prestativa, o segundo origina uma criatura egoísta, impertinente e assintosa. A gente que usando e abusando do sentimentalismo, pensa que está dando a impressão aos outros de possuir grande soma de bondade. Ora, a bondade que prejudica não é bondade. Para tudo é preciso usar o raciocínio, pensar maduramente sobre as atitudes que se devam tomar na vida, para não se dar nunca o caso de, por ignorância, praticar-se o mal, em vez do bem. Veja-se como há pessoas por aí agindo mal, procedendo incorretamente, lesando o próximo, demonstrando, pelo modo de conduzir-se completa a falta de princípios morais. Isso acontece, porque o mal já vem de longe, pois geralmente são os genitores que ou se descuidaram da educação dos filhos, ou carecem de conhecimentos que os habilitem a forjar-lhes a estrutura moral. Tanto num como no outro caso, faz-se sentir a ausência do instrutor moralista, que poderia ter sido um guia espiritual, se a espiritualidade não fosse ainda uma modalidade doutrinária ao alcance de pouca gente. O sentimentalismo cria em torno da pessoa que o exercita um ambiente enfermiço e pernicioso, e, como tal, propício à atração do astral inferior, como toda sua danosa influência. O sentimentalista está, portanto, mais sujeito a enfermar gravemente, do que os que não são. Qualquer afinidade que se estabeleça com os espíritos melosos e sentimentalistas da esfera sombria que envolve o planeta, é prejudicialíssima, porque provoca enfermidades físicas e psíquicas. Deve, por conseguinte, ser combatido o sentimentalismo, como o mal que afeta a alma do agente e também origina distúrbios nos que são tratados por ele. O sentimentalismo, em lugar de fornecer vibrações fortalecedoras, ao contrário, transmite vibrações de fraqueza e de aniquilamento. Um sentimentalista, ao lado de um enfermo, ao enviar-lhe radiações pessimistas de confrangida piedade, está concorrendo para que ele tenha maior sofrimento ou desgraça. Isto não quer dizer que não se sinta, profundamente, a desgraça alheia, especialmente quando esta fere pessoas chegadas por laços afins de parentesco ou amizade, mas esse sentimento deverá ser acompanhado de um desejo vivificador, de confiança e apoio, de solidariedade e esperança, em que sempre se encontram forças para a reanimação. O sentimentalismo existe, porque foi alimentado. Ele aparece e se desenvolve em criaturas que não fizeram estudos espiritualistas, que desconhecem o mecanismo da vida, que se abandonam passivamente à índole deformada e acumularam defeitos não extirpados das encarnações pretéritas. Nenhum espírito evoluído acima dos planos primários pode ser sentimentalista, porque tem noções da vida que o obrigam a encarar os fatos com discernimento elevado. Pode ter e terá maior sensibilidade de percepção, que é a capacidade de sentir o que os olhos da carne não revelam. Não se deve ter a alma fria, diante dos dramas da vida, mas controlada, para não ser envolvida e subjugada pelas tramas do sofrimento alheio. É preciso manter em boa forma a capacidade de resistência.
Este mundo está repleto de cenários dramáticos, e não é aconselhável que se procure viver estimulando o sentimentalismo nas cenas que outros criaram para sua depuração. Mesmo combatendo o sentimentalismo, não se pode proceder com insensibilidade. A criatura preparada para resistir, deve saber conduzir-se à altura de suas convicções, não se deixando influenciar pelas condições do ambiente. O valor pessoal deverá ser posto à prova nessas ocasiões difíceis, quando os recursos espirituais terão de ser convocados e reunidos para que se obtenha o desejado efeito. O indivíduo sentimentalista torna-se um estorvo, quando se trata de conjurar um perigo, uma situação de agravo, pois a fraqueza do sentimento doente impede-o de ser útil, e de ter força moral para representar o seu papel de humana solidariedade. O sentimentalismo é uma fraqueza, e o espírito precisa mostrar-se sempre forte, como realmente é. A fraqueza aparente é o resultado de falhas acumuladas, que têm de ser desagregadas da alma, por não lhe pertencerem, já que ali se acham em estado precário, enquanto não forem sacudidas e eliminadas. Cumpre, assim, fazer-se um exame introspectivo, para ver se ainda há algum resto de sentimentalismo pernicioso a prejudicar o brilho do espírito, o qual se vê impedido de manifestar-se, com a sua natureza refulgente, enquanto uma forte higienização não for consumada, em benefício da sua sublimação. O sentimentalismo desaparece com evolução, o que mostra não ser-lhe uma virtude, pois esta não se destrói nunca, antes cada vez mais se evidencia, como acontece com a verdade. Uma vez se chega à convicção, pelo bom uso do raciocínio, que o sentimentalismo é um defeito e, como tal, precisa desaparecer, deve a criatura fazer todo esforço para, o quanto antes, ver-se livre dele. A derrota completa do sentimentalismo representa uma vitória da espiritualidade, que terá, assim, um inimigo a menos, a prejudicar a sua marcha. Posto o sentimento em equilíbrio, sem as manchas do sentimentalismo, disporá a criatura de meios mais seguros para dar lugar à razão e ao raciocínio, e aplicará melhor os princípios da justiça, sem se tornar indiferente aos gestos de humanidade. Desde que predominem no indivíduo os traços da divisa cristã, nobremente interpretados, nunca cometerá um ato destoante, não terá atitudes agressivas e chocantes, não desvalorizará o esforço alheio, e não deixará de alimentar os atributos que revigorem nele o sentimento elevado. O sentimentalismo deve ser demolido por ser ruinoso, por impedir que as qualidades positivas da criatura se desenvolvam, como é preciso, e por estimular no semelhante, especialmente no adolescente, o desabrochamento e a expansão de misérias que não deveriam existir. Numerosas criaturas vivem por aí desajustadas ante as leis do mundo, vítimas, na infância, do sentimentalismo malfeitor, que as desviaram das suas verdadeiras trajetórias com possíveis traços luminosos, para seguirem por outros rumos de sombras e amarguras. Pouca atenção se tem dado ao fato de se abandonar o ser ao sentimentalismo, por ignorar a sua funesta repercussão futura. Mas aqui estão apontadas algumas consequências que esse mal apresenta. Urge encarar o problema com visão clara para que sofra formal repulso o intruso inconveniente. É indispensável que todos concorram para a elevação moral do mundo e, para isso, cada um terá de fazer a sua parte. Todos se devem esforçar para não permitir o alojamento nos lares dessa nefasta forma de sentimento doente, o sentimentalismo, infelizmente ainda muito cultivado. Espera-se que o racionalismo cristão não esteja sozinho nessa campanha de recuperação da alma, mas que seja abraçada por todos aqueles que, mesmo sem estar no caminho da espiritualidade, compreendam que se trata de uma medida de alta finalidade cristã. Não se procure incutir no espírito de ninguém uma ideia original, mas tão somente chamar a atenção para o mal que o sentimentalismo traz, a fim de que seja evitado. O sentimentalismo não é o único causador de tristes estados da humanidade, mas é um deles e, por isso,
tem um lugar neste livro, em que se procura apontar o maior número de causas para os males que afligem todos os povos da Terra. O momento é de suprema expectativa, porque o materialismo está tomando conta do mundo e terá de ser contido, se não se preferir que, como diz o ditado, os justos paguem pelos pecadores. Na verdade, quando a maioria se entrega ao desfrute das vantagens egoístas, que a maioria descuidada se deixa arrastar para o torvelinho das calamidades. Mas se essa minoria se dispuser a reagir, encontrará, com toda a segurança, apoio astral, infalível nos seus efeitos redentores. Assim, combatendo o sentimentalismo, formar-se-á, com o apoio daqueles que a isso se dispuserem, um grupo de escola para o serviço de uma causa espiritualista, da mais premente oportunidade. Adotando cada ser, em sua vida terrena, disposições como esta aí, como as demais alertadas pelo racionalismo cristão, o mundo se transformará, para oferecer aos seus habitantes, não o cenário atual de inquietude, desunião e sofrimento, mas um clima de paz e felicidade, que corresponda à aspiração de todos. 8. As inquietações. Os seres que não se orientam pelos princípios do espiritualismo estão sujeitos a atravessar a vida sob a tensão ocasionada por profundas inquietações. Para quem não nasceu rico, nem se fez rico depois, os problemas se avolumam, ante a necessidade de ganhar a vida com suor do rosto. O mundo passa por uma fase crítica na história da sua evolução, proveniente do aumento da população, do crescimento desordenado da riqueza e da falta de caráter e honestidade de pessoas responsáveis pelo equilíbrio das massas humanas, na alta administração. Os homens, em sentido amplo, não possuem diretriz espiritual, e essa circunstância traz conturbação ao estado geral da vida. Em vão batalham as religiões para conter a avalanche de atos criminosos que surgem em toda parte, mas os resultados são quase nulos, em virtude delas não apresentarem aos olhos dos seus fiéis ou infiéis, em cores nítidas, o quadro sombrio da lei das consequências, que se manifesta irrevogável na sua aplicação. Cientes e conscientes devem estar os seres de que a existência tumultuosa provém da insuficiência de conhecimentos espiritualistas, e de que se não houver decisão de todos para modificarem o atual modo errôneo de encarar a vida, os que estão de cima passarão, no retorno à terra, a viver a cena dos que estão por baixo, no rigor de leis espirituais. Uma grande tentativa para conseguir-se a transformação da conduta humana está na disseminação que se procura fazer dos ensinos racionalistas cristãos, que se apresentam repletos das mais salutares normas da renovação moral. Esteados todos na firmeza de tais postulados fixados pelo astral superior, nenhuma dúvida restará sobre a maneira correta de cada um conduzir-se. As inquietações manifestam-se pelo estado das pessoas gravemente enfermas, pela eventual insegurança no emprego, pela insuficiência de recursos materiais, pela falta de trabalho, pelo procedimento incorreto de familiares, pelo uso ou abuso do crédito, pelo resultado das provas colegiais, pelo risco dos negócios, pelo efeito dos descuidos e pelo fato de estarem todos sujeitos à sanha de malfeitores do mais variado naipe, de que está infestado o mundo, quer sejam eles maltrapilhos, marginais ou figurões de casaca. Veja-se bem, se de fato há os que desejam pautar sua vida por um proceder retilíneo, se todos estão sujeitos a enfrentar um meio, como o da Terra, tão impregnado de fluidos malignos do astral inferior, se a vida na Terra gira em torno de condições desfavoráveis e inquietantes, por que não procurar o caminho da espiritualidade, como um meio único de poder se elevar acima de todas as surpresas, agressões, mazelas e torturas? As inquietações hão de perdurar, hão de aprofundar as suas raízes no meio terreno, propiciando estados novos de aflição e de dor, enquanto não se decidirem os seres humanos a pensar alto e agir com acerto, reconhecendo que as condições harmoniosas que o mundo poderia prodigalizar,
foram substituídas por essas inquietações, por força do egoísmo, da vingança, da inveja, do ódio, da malquerença, do desamor que reina por toda parte, em todas as camadas sociais. Há um desprezo flagrante pelas coisas sérias de ordem espiritual. A tendência está voltada para a matéria e para os falsos prazeres do mundo. Os que se dedicam ao espiritualismo passam, às vezes, por criaturas exóticas, diferentes, estranhas ao buliço da vida. Essa sensação experimentam os que não podem irmanar-se com os que evoluíram acima do seu plano e, portanto, do seu entendimento. O espiritualista só não compactua com as más ações ou a imoralidade, no mais é um ser adaptado a qualquer ambiente. O seu mental está em cotidiano contato com as correntes do seu plano espiritual, onde não há lugar para as inquietações. Isto não quer dizer que o espiritualista não tenha inquietações de nenhuma espécie na Terra, mas que num mundo em que elas fervilham, muitas e muitas são afastadas e outras consideravelmente diminuídas. O espiritualista disciplinado e militante, consciente de sua posição no mundo e dos riscos que o cercam, faz jus à assistência astral superior, da qual se vale para afastar as inquietações. Ao contrário, o não espiritualista, indisciplinado e inconsciente da ação da vida fora da matéria, atrai, com facilidade, a assistência do astral inferior, que dele se serve para induzir-lhe motivos atrozes de inquietação. O espiritualista tem meios de defesa neste mundo, de que não dispõe os demais. Isto é dito não para engrandecer os espiritualistas, que são simples e desapegados, mas para reafirmar que tais meios de defesa estão ao alcance de todos. As inquietações são também reflexos do medo. Criaturas medrosas engendram inquietações, que fazem sofrer e levam a angústia a outras pessoas, igualmente temerosas. Por isso deve combater-se, sem tréguas, o medo, por ser ele um mal pernicioso que dá origem a muitas perturbações. O medo e a temeridade estão nos dois extremos opostos. Ambos devem ser desalojados pela prudência, que é um valioso atributo moral. Como pensar é atrair, o estado de inquietação gera pensamentos doentios, atemorizantes e negativistas, os quais atraem outros da mesma espécie, que reforçam os primeiros. Evidentemente, cria-se em torno da criatura, segundo a maior ou menor soma de inquietações, um envoltório de pensamentos destrutivos, capazes de ocasionar grandes males. A inquietação pode apresentar-se, apenas, como um sentimento de alerta e previsão, para o ser acautelar-se, o suficiente, contra uma cilada da própria vida. O que se não deve é deixar misturar-se, com a inquietação moderada, o sentido de pavor, que enfraquece, moralmente, a criatura. Uma vez que todos estejam bem assistidos pelas forças superiores, não há lugar para o temor, pois tudo quanto vier a acontecer, dentro desse esquema, será para o bem do indivíduo, e essa convicção produz tranquilidade e paz, situação oposta à que o da inquietação mais ou menos exaltada, que nada resolve para melhorar. A calma e a ponderação produzem argumentos judiciosos, em momentos difíceis. Quase sempre a inquietação provém da falta de confiança em si, e também nas leis universais. Tudo está dirigido no universo, onde não há acaso. Logo, as coisas na vida, respeitado o livre-arbítrio, acontecem, segundo essas leis imutáveis, e, uma vez que se ande em paz com a consciência, nada deve inquietar. Para varrer a inquietação do espírito, é indispensável ter uma base de entendimento espiritualista, porque não há de ser desconhecendo tudo acerca da vida do espírito ou espiritual, que se irá encontrar a porta de saída do labirinto das inquietações. É preciso estudo para alcançar-se conhecimento, mas com isso não se tem preocupados que se abstraem, inteiramente, das pesquisas no campo espiritual. É fundamental que se promova uma reação contra as inquietações que envolvem o mundo, para que se possa gozar de uma vida menos agitada ou mais amena, como, na realidade,
constitui o desejo de todos. Para isso, precisa haver um interesse demonstrável e uma participação efetiva das almas bem formadas, no sentido de dar-se curso a um movimento espiritualista que se espalhe pelo mundo, o que se conseguirá desde que as obras do racionalismo cristão sejam continuadamente compulsadas, por nelas se encontrarem os ensinamentos indispensáveis à consolidação do caráter e formação de mentalidades esclarecidas, dotadas de princípios norteantes, que poderão levar as criaturas aos sucessos mais surpreendentes, no trato com o mundo. O dia de amanhã, com as suas incógnitas, é outra fonte de inquietações. Jesus notava essa inquietação no semblante das multidões. Então, para fazer com que meditassem, mostrava-lhes o exemplo dos pássaros, tão lindamente vestidos com as suas plumagens, nutridos graciosamente pela natureza providencial, e dizia-lhes que se os pássaros, situados numa escala de evolução muito abaixo da do ser humano, se encontravam plenamente amparados pela força da natureza, exibindo-os aos olhos humanos tão bem ataviados e alimentados, como iria o homem descrer de si mesmo, da sua evolução, da assistência do astral superior, para duvidar desse grande poder e inquietar-se, como se não fora uma partícula inteligente da inteligência universal. Uma vez que o espírito humano é parte integrante do todo, não pode, de maneira alguma, estar desamparado ou desligado do todo, que integra, pode ficar em desarmonia com esse todo, formar como que um quisto na contextura espiritual cósmica, por contrariar as leis naturais, em função do mau uso que fizer do livre-arbítrio, e, nesse caso, sofrer dolorosas consequências. Mas isto não significa que dia mais, dia menos, não torne a harmonizar-se com a unidade espiritual, e não receba dela o fortalecimento reparador. A maneira da criatura não criar, em torno de si, uma vibração que o ponha em desarmonia com a força criadora, para que se não sinta desamparada e submersa, em inquietações, é não quebrar as leis naturais e imutáveis da vida, codificadas por Jesus, na sua magistral doutrina sustentada pelo racionalismo cristão. São leis da vida as do trabalho honesto, as do amor, as da virtude, as da prudência, as do respeito, as da saúde e as demais relacionadas com a moral cristã. Quando, porém, a alma que tomou um corpo físico para atender a uma tarefa terrena, consciente da sua missão, se desvia do seu rumo, com sacrifício do caráter, inevitavelmente será atingida por fortes inquietações, como protesto da própria consciência, que se sente vilipendiada. É necessário, pois, que o ser humano dê uma atenção muito especial aos atos da vida, conscientizando-se de que todos eles terão a sua repercussão boa ou má, de efeito retroativo, conforme a sua natureza. Não há vantagem nenhuma em pleitear uma regalia que não esteja ao alcance de quem a pleiteia, usando, para conquistá-la, de meios artificiosos e ilícitos. As conquistas dessa ordem trazem inquietações, além de exigirem reparos futuros, de desditoso resgate. Há indivíduos classificados de espertos, por saberem usar certas manhas, ardias e astúcias para ludibriar o próximo, e com isso se beneficiarem. Ignoram esses imprudentes que os maiores ludibriados, são eles próprios, o que verão quando chegar a vez de pesarem os seus atos e medir a extensão dos malefícios que praticarem. Assim, a inquietação, pode-se afirmar, tem muitas origens, quase sempre surgindo em consequência de ações emanantes do mau uso do livre-arbítrio, algumas vezes provocada por temores, outras por excesso de preocupações. É, no entanto, indispensável a preocupação quanto aos cuidados que devem ser reservados para o cumprimento do dever, a lisura das atitudes e do comportamento e a preservação da integridade moral. 9. Os queixumes. O gosto de externar queixumes é vício, é mau hábito, resultante de uma educação defeituosa. Os queixumes não resolvem os problemas da vida. A pessoa queixosa atrai um estado mórbido para sua natureza, criando,
em torno de si, um clima de angústia ou de consternação, e fazendo um papel de vítima, que cita compaixão. Quem conhece espiritualismo, sabe que no campo espiritual ninguém paga pelos outros. Ora, se alguém sofre, no mais das vezes, porque fez jus a esse sofrimento, que é um bem necessário, e o queixume não tem lugar. A vida terrena não é um paraíso, todos sabem disso, tanto que nela não há quem não sofra, uns mais outros menos, e não existem exceções para os casos de plena felicidade permanente, aqui na Terra. Observa-se que há seres encarnados relativamente bons, enquanto outros são profundamente maus. Estes últimos, em existência futuras, hão de forçosamente sofrer mais do que aqueles que se mostram relativamente bons. Este é o resultado da lei das consequências, de que tão bem trata o racionalismo cristão. Todos são responsáveis diretos pela vida que levam, seja boa, sofrível ou má, e responsáveis também serão, desde já, pela vida que terão de levar nas existências futuras. Em face dessa realidade, os queixosos só podem queixar-se de si mesmos. Como a maioria das pessoas é religiosa e as religiões não dispõem de conhecimentos espiritualistas para revelar a realidade dos fatos, ficam os lamurientos a se queixarem da vida, dos outros e até de Deus. Queixam-se os homens, na luta pela vida, dos patrões, dos companheiros de trabalho, do serviço, do transporte coletivo difícil, enquanto as mulheres soltam gemidos diante de um tanque de roupa, lamuriam-se ao esfregar uma pilha de panelas, suspiram ao lado de um ferro de engomar. O que torna mais enfadonha a tarefa, é o fato de ter de repeti-la, dia após dia, sem interrupção, rotineiramente, desesperançadas de que a cena venha a modificar-se para o melhor. Por isso, o mundo terra não é um paraíso, e tendo essas tarefas apontadas de ser cumpridas, o melhor é que os sejam sem lamúrias, e compreensivamente. Deixar de fazer uma certa tarefa para substituí-la por outra menos estafante e igualmente útil, sem acarretar prejuízos de ordem material e moral, é providência que se pode bem admitir, mas trocá-la pela ociosidade é ato que repercute condenavelmente. A única maneira de merecer-se, na encarnação futura, uma situação mais bem aquinhoada, um viver mais próximo das aspirações acalentadas, é conduzir-se, na encarnação presente, consciente de sua tarefa-missão, executando-a bem, embora ela seja árdua e difícil. Deve, pois, a criatura enfrentar os seus problemas com resignação, às vezes com estoicismo, nunca reclamando de mau humor, em meio de resmungações e queixas. A espiritualização que se propõe aos interessados tem o fim de fazer com que aqueles que não precisem mais de arrancar pedras com as mãos, se preparem para novas e melhores incursões nas encarnações futuras. Quando se tem, na encarnação presente, uma cruz muito pesada sobre os ombros, atente-se para o caso de ela representar um amontoado de dívidas que a própria criatura deseja espiritualmente resgatar, e quem paga dívidas não geme, antes se alegra. Pode admitir-se a tristeza, ao adquirir a dívida, mas a sua liquidação traz sempre euforia e prazer. Os queixumes de criaturas lamurientas, e tantas há por aí, só desaparecem com a transformação mental que há de operar-se com o esclarecimento. Para os que demonstrem gosto em levar uma vida de queixumes, nada a fazer. Esses entregam-se ao vício das lamuriações, e sentem alívio com elas. O alcoólatra também sente alívio quando bebe, o fumante quando fuma, e assim por diante. Os lamentadores aos poucos, vão modificando, para pior, os seus traços fisionômicos. A velhice, para estes, chega mais depressa. As doenças que se lhes manifestam pela predisposição psíquica, e mais as que criam pela imaginação, oferecem-lhes manancial abundante para fertilizar a mente de lamentações. As discórdias no lar têm origem, não poucas vezes, nos queixumes. Quando o marido põe à disposição do lar o seu ganho,
Não há por que se queixar a esposa de não ter mais dinheiro para satisfazer os seus anelos. Os maridos às vezes se exasperam pela pressão que recebem no sentido de ganhar mais, quando não podem, e é aí que entra em ação a incompreensão e a intolerância. As moças casadoras quase nunca pensam nos encargos e sacrifícios que lhes irá impor a vida matrimonial. Por isso, levam depois a lamuriar-se a dizer que se soubessem que o casamento era isso, não teriam se casado. Tornam-se, então, infelizes, e fazem a infelicidade do marido e a dos demais que com o casal tiverem de conviver. Isto se dá por falta de preparo espiritual. A vida de dona de casa pobre ou semi-remediada é sumamente penosa. Mas não é tão má como ir para a guerra, permanecer num campo de concentração ou ficar viúva com filhos menores para criar. Estes acontecimentos também ocorrem no mundo em que as torturas abundam, assim como as maldades. A criatura precisa conhecer a vida espiritual para não dar um passo em falso na vida terrena, e não se iludir com os acontecimentos que se irão desenrolar, a fim de não temer a contribuição que lhe irá ser solicitada, que pode ser de grandes renúncias e sacrifícios. Com este preparo prévio, não se lamentará, e saberá suportar o peso dos encargos, com visão esclarecida, certa de que bem conduzidos os fatos, uma vida muito melhor virá depois, como resultado do fiel desempenho da anterior. O indivíduo lamurioso não é agradecido. Ele ignora que a sua posição desfavorável numa existência terrena significa uma oportunidade para desembaraçar-se de um estado deplorável que o acometia no astral, e do qual só vira livrar-se, desfazendo, como encarnado na terra, as origens daquele mal. Logo, deveria regozijar-se, por saber que ao fim do curso ficará em condições psíquicas de usufruir vantagens espirituais que aquele estado não lhe permitia desfrutar. O lamuriento é, pois, um cego espiritual que está sempre descontente, um insatisfeito que ambiciona o que os outros têm de bom, e sente-se infeliz com as suas próprias carências. O período de uma existência terrena representa tudo para ele, de modo que esgotado esse período, pensa que está, de uma vez por todas, inibido de alcançar aqueles anseios que a sua alma acalenta, anseios irrealizáveis na sua existência presente, mas, de certo modo, exequíveis em vidas posteriores, se não tiverem o aspecto de uma fantástica utopia. Convém que se diga que a mulher assume na vida terrena, com especial destaque, um papel de profundo sacrifício na manutenção econômica e moral do lar, com os seus múltiplos problemas, da mais variada espécie. É certo que antes de encarnar, ao tomar ciência das lutas, sofrimentos e resignações que a esperam na terra, tem de armar-se de uma disposição forte, para não recuar nem se intimidar com a perspectiva. Isso de dizer-se que a mulher é o sexo fraco, não passa de uma pilhéria. Ela, como espírito, não tem sexo, e depois é preciso que esteja revestida, espiritualmente, de muito valor, para sentir-se com coragem de enfrentar e ganhar a batalha terrena. É verdade que há as que fraquejam e as que fracassam, mas não são a maioria. Entre aquelas, estão as que derramam queixumes copiosos, sem nada entender da vida, desviadas daquela diretriz que as haveria de conservar sintonizadas com as vibrações espirituais da região astral de onde vieram. Importante é não esquecer que uma existência terrena é como que um instante na vida eterna, o que vale dizer que todos terão um número incontável de outros instantes ou existências, além daquele que estiver sendo vivido. Por isso, vale a pena saber viver, inteligentemente, com valor e desprendimento, aquele lapso de tempo, amargo correspondente a uma existência dolorosa, para que, com o melhor aproveitamento, não se reproduzam mais, em vidas subsequentes, aquele angustioso instante. Cada qual é responsável pelo sofrimento por que passa, numa vida desfavorecida, e de ninguém tem de queixar-se, se não pode modificar a situação. O racional, o lógico, é procurar conduzir-se da melhor forma possível,
sem agravar o estado melindroso do momento. Os queixumes nada ajudam, de nada valem, ao contrário, complicam, conturbam e obscurecem a razão. Tudo se deverá fazer para evitar criar-se um cenário inspirador de queixumes, em que se tenha nele de viver. Na trajetória